Então, primeiramente, bom dia a todos. Vocês já sentiram que é uma oportunidade única estarem aqui por vários motivos, né? Acho que o primeiro é o contato com os alunos que já estão na pós, e eu acredito que algum de vocês foram atraídos pelo curso exatamente pela perspectiva de um dia fazer uma pós, e esse momento ele é único. Segundo momento, por estar em uma instituição de renome, isso acho que todos nós que somos alunos da pós também a gente foi atraído, né, por esse, né, quesito. E eu acredito que discutir temas, né, ligados à oncologia, eu acredito que normalmente vocês nas graduações não tiveram tão profundamente um momento para discutir câncer como a gente está tendo agora. Então, eu acho que isso é uma oportunidade também importante, a gente caminhar um pouco sobre tópicos específicos, né, ligados à carcinogênese, à progressão, né, do tumor, especificamente a esse tema, que na realidade a gente entende que é um tema bastante importante nesse cenário ligado à gênese do câncer propriamente dito. Então, até então, vocês veem com a construção de câncer, de que o câncer ele é originado pela célula tumoral. Então, essa é a ideia que vocês têm, uma célula normal que sofre alguma alteração, e essa célula, ela, em algum momento, no tempo, ela vai dar origem a um tumor que pode ser maligno e que pode levar o indivíduo à morte. Ora, a gente entende que só a célula tumoral, ela não é importante para o desenvolvimento do câncer. O câncer, ele é muito mais do que isso, ele é muito mais complexo do que uma única célula com transformação genética ou epigenética, como vocês vêm escutando aqui. E esse tema, então, ele nos informa sobre isso. Então, eu espero que até o final, né, desse momento que a gente vai ter, a gente defina um pouco o câncer como uma doença tecidual, muito mais além do que vocês entenderam o câncer como uma doença genética. Até então vocês vêm com essa definição, mas a gente entende que o câncer ele é muito mais do que isso. A gente deve entender o conceito de heterogeneidade tumoral em dois, né, modelos. Um modelo que eu vou estar tratando mais, e na próxima aula, que será mais específico sobre esse tema, células-tronco, né, cancerígenas, e o microambiente como um todo, ou seja, uma associação de células, uma associação de componentes né, solúveis, dispersos nesse ambiente tumoral. E que vai ser importante, através dessas redes de interações, para fazer com que as células sintam o momento de cooperar, de colaborar para essa sociedade que é o tumor. Ora, na ementa de vocês eu construí mais ou menos esse objetivo. O câncer é uma doença de organização complexa, então a gente já deve entender o seguinte ponto: não é apenas célula. O câncer ele não é constituído só por células, é mais do que isso. Ele é regido por mecanismos evolucionários. Ora, a gente está falando aqui de um momento em que mutações vão progredir ao longo do tempo, vão fazer com que células sejam selecionadas, células que estejam adaptadas a um ambiente hostil, com privação de nutrientes, privação de oxigênio, para que essas células, então, elas sobrevivam e gerem, ou seja, o tumor. A gente deve compreender o microambiente, né, tumoral e os processos ecológicos que vão garantir essa manutenção. Falamos de ecologia em tumor, ou seja, as células, elas realmente interagem umas com as outras. Isso é ecologia. E necessariamente todo esse embasamento deve fornecer novas perspectivas para o controle clínico da doença. Ontem nós já havíamos, né, falado em determinados momentos de algumas aulas que nós estamos em busca de novas formas de vencer o tumor. E não é mais simplesmente pela quimio ou radioterapia que a gente deve, ou seja, não é por busca de novos fármacos que a gente vai compreender, vencer a doença. É muito mais do que isso, ou seja, a gente deve ir em busca de perspectivas que façam com que essas células elas sintam
ou seja, elas sejam levadas à morte. A gente vai ter também uma aula específica sobre esse ponto. Ora, a gente entende o seguinte, o câncer ele é uma sociedade celular caótica. Ora, quando a gente está dentro de um tecido normal, como a gente percebe aqui, um epitélio não é normal, a gente vai ter todos os mecanismos de manutenção para fazer com que esse tecido ele esteja de forma homeostática. Ou seja, vocês já viram, as células precisam nascer, as células precisam, né, aí morrer, isso foram aulas já dadas, ela precisa de um habitat, um nicho específico, ela precisa de limitações territoriais, as células não podem proliferar de forma descontrolada. As células precisam ter, ou seja, ela precisa se coordenar dentro de um espaço também. E ela deve, então, ser, né, de tal forma controlada para manter essas populações. Ora, se a gente quebra isso, a gente tem aqui já um evento onde a gente observa que nós temos um epitélio aí normal, né, estratificado em escamas, a proliferação está restrita à camada, não é basal, e à medida que as células seguem a superfície, elas vão morrer. Elas descamam, isso acontece na pele, isso acontece no epitélio, né, da cérvix uterina, isso acontece no epitélio aí da boca. Se a gente for olhar todos os tecidos, eles se coordenam dessa forma, proliferam, as células morrem. E a gente entende, ora, aqui não existe competição. Ora, as células em um tecido normal, elas não competem, porque a gente entende que à medida que as células estão se diferenciando, elas estão morrendo. Então nós temos um alto sacrifício das células em contraposição à não competição. Então, as células elas não competem, elas cooperam nesse cenário. Porém, se elementos como mutação, vocês já viram, se a competição existir e células forem selecionadas, ingredientes como esses acontecerem em tecidos normais, a gente leva a um processo neoplásico. Nós temos aqui uma neoplasia intraepitelial de alto grau. A gente entende que isso caminha no tempo, isso acontece em progressão. Estou colocando apenas 2 exemplos. A gente entende que agora a proliferação, olha, eventos de mitose, não apenas restrito na camada basal, mas em todas as camadas celulares do tecido. Então a gente entende que agora não existe mais limite, não existe mais cooperação, as células elas estão proliferando de forma descontrolada e vocês entenderam que isso promove a gênese do câncer, proliferação tecidual descontrolada. Ora, mas a gente entende que isso é uma coleção de células em transformação, parece que é homogênea. Parece que uma célula como essa é muito parecida como essa, e enfim, ora, a gente entende que parece que isso é uma coleção de células tumorais que violaram as regras de manutenção normal de controle. Só que na realidade a gente entende que, ora, essas células em algum momento elas devem cooperar entre si, a gente vai ver isso mais à frente, isso a gente está apenas tratando no ambiente tumoral, mas a gente tem mais do que isso, além de parênquima, nós também teremos estroma, outras células que devem coordenar todo esse controle ou seja, todo esse controle que leva à violação dos padrões normais. E a gente entende que, embora a gente entenda que são células homogêneas, na realidade são células bastante variadas, por isso é caótico em si, porque as células diferenciam umas das outras quanto ao cariótipo, morfologia, receptores enzimáticos. Vocês viram ontem, ainda na aula, que por hora as células amplificam receptores para sentir sinais. A gente entende que, do mesmo jeito, mantém a capacidade para metastatizar, mutações que são diferentes e resistência a drogas. Ou seja, na realidade, a gente entende que essas células não é uma coleção homogênea, mas sim uma coleção variada de células no mesmo ambiente tumoral. Agora, essas células que são variadas, elas originam de uma única célula? Elas originam de mais do que uma célula? Ora, a gente entende que nós temos um conceito importante para isso, o conceito de origem monoclonal dos cânceres, que informa que grande parte dos tumores originam-se de uma única célula, uma célula inicial que sofreu uma transformação e ao longo do tempo ela vai dar origem a tumores. Ora, exemplos claros disso, vocês viram ontem, a leucemia mieloide crônica, o que acontece é a geração do cromossomo Filadélfia, pela translocação do cromossomo 9 e 22. Se a gente olha a leucemia mieloide crônica no início, a gente vai observar que quase todas as células, os glóbulos brancos transformados, vão apresentar o cromossomo Filadélfia.
Isso dá indícios já de uma origem monoclonal, uma origem de uma única célula. Um outro indício dessa origem monoclonal, ou seja, é a expressão de genes marcadores ligados ao cromossomo X. A gente sabe que, de forma aleatória, durante o desenvolvimento embrionário, todos os tecidos das mulheres apresentam um mosaico de células, né? Ou seja, por hora apresentando um cromossomo X inativado que é diferente do outro. Se a gente olha para as células tumorais, a gente observa, através dessa análise de genes ligados ao cromossomo X, que todas as células de um tumor apresentam o mesmo cromossomo X inativado, mostrando mais um indício de que essa origem ela é monoclonal. Ou seja, se não é através de estudos genéticos, é através de estudos bioquímicos que define essa origem monoclonal das células. A gente entende nesse diagrama, então nós temos aqui populações de células sendo geradas ao longo do tempo, e a gente percebe que no momento em que uma célula normal, com 46 cromossomos, ela é desafiada por um carcinógeno, que pode ser das várias classes que já foi visto, químico, físico ou biológico, a gente entende que esse carcinógeno provoca uma alteração genética. Pode ser uma alteração na genética importante através da modificação estrutural do DNA ou modificações que não alteram a estrutura, mas o padrão de expressão gênica, que são as alterações epigenéticas. E a gente entende que, à medida que o tempo passa, o que é que a gente vai observando? As células elas vão se transformando. As células vão adquirindo mutações e que vai apresentando clones diferentes, representado em cores aqui diferentes. A gente observa que essas mudanças, elas são acompanhadas de forma genotípica, ou seja, eu tenho uma célula de 46 cromossomos, mas que fenotipicamente ela já é diferente. Uma célula agora de 47 cromossomos, a gente já entende que geneticamente ela é alterada, depois 48, 49, e a gente entende que à medida que o tempo passa, que o tumor vai progredindo, a gente entende que essas células elas vão, através da aquisição de mutações, elas vão apresentando alterações cromossômicas importantes, como vocês viram ontem, definidos por aneuploidia, em parte perda ou ganho de cromossomos, como vocês estão vendo aqui. Por ora, essa modificação, essas mutações, à medida que as células vão se mantendo em ambientes diferentes, a gente entende que as células, essas mutações, por hora podem ser interessantes ou por hora não. Ora, por exemplo, esse clone de célula aqui, ele daqui a pouco, talvez essa mutação não foi uma mutação interessante e por hora esse clone ele é inviável, ele vai ser destruído por alguma reação imune, como será falado no futuro, ou através de uma outra pressão seletiva que faz com que essa célula seja barrada. Por exemplo, uma privação de oxigênio, talvez essa mutação não foi suficiente para fazer com que essas células proliferassem naquele ambiente. Mas, por exemplo, essa célula de com 49 cromossomos, que adquiriu essa gama de transformações aí genéticas, talvez esse é o clone com vantagem seletiva e que vai proliferar. E entendam vocês, aonde reside a heterogeneidade? Ela reside no tempo especificamente, e ela reside, mais interessantemente, na instabilidade genética que essas células vão sofrendo. Talvez uma quimioterapia aqui, neste momento, faça com que esse clone de células que estava em proliferação, ele regrida, mas você vai ter células em dormência, que daqui a pouco vai voltar tudo de novo no tempo, novas mutações vão promover proliferação e, otimamente, nós vamos ter, pela instabilidade aí genética, a geração de um tumor. Ora, a gente entende que essas mutações que acontecem, vocês já viram que elas são mutações aí somáticas, são mutações aí genéticas e epigenéticas. Se vocês já viram, as mutações, as alterações aí genéticas são importantes, uma vez que muitos mutagênicos, ou seja, muitos carcinógenos que promovem a alteração genética têm uma relação com a carcinogênese, ou seja, a geração de tumores. Ora, agora por que a necessidade de tantas mutações? Ora, a gente entende que à medida que a célula vai adquirindo mutação, à medida que a célula vai saindo do tumor primário, ela vai metastatizar lá no futuro, ela vai estar em ambientes diferentes.
A célula que está, por exemplo, restrita na área epitelial, quando ela vai, por exemplo, para um tecido conjuntivo, ela necessita ganhar alguns tipos de vantagens que promova a sobrevivência dela naquele ambiente. Então, as pressões seletivas já é uma importância para que a célula adquira ao longo do tempo tantas mutações. Em último lado, a célula ela não é transformada por um único evento. A célula precisa acumular várias mutações ao longo do tempo para que aconteça a transformação ótima de uma célula, ou seja, para que a célula torne-se cancerosa, os vários sistemas de controle de uma célula que são redundantes precisam ser alterados. Ora, a gente já falou que a instabilidade e a genética, ela promove toda essa evolução clonal que é importante para explicar essa heterogeneidade de tumores. Se não é por aquele modelo, nós temos um outro que também explica, daqui a pouco vocês vão ter mais detalhes sobre ele, explicando essa geração aí de tumores através de um controle descoordenado ligado às células-tronco cancerosas, às células-tronco cancerígenas, onde vocês entendem que, à medida que a gente avança na história natural do tumor, nós vamos ter células-tronco cancerígenas que vão se auto-renovar, ao lado de células tumorais geneticamente diferentes umas das outras, fenotipicamente e aí também, que a gente entende que será importante para guiar, né? Pode ser também importante para guiar, junto com aquele outro modelo, a geração de um tumor, como vocês vão ver isso aí no futuro. Isso através do descontrole da proliferação das células, que é bastante controlada por eventos de morte, como vocês viram em aulas passadas, a apoptose. A diferenciação é um evento importante para promover a morte da célula, ou a senescência replicativa, que na realidade é o controle que a gente tem na proliferação das células ligado a eventos aí genéticos, como o encurtamento do telômero, por exemplo. Ora, a gente chega em um cenário onde a complexidade ela opera e a gente já bloqueia essa informação de que o tumor é uma coleção homogênea de células tumorais e que não é. Ora, ao lado de células cancerígenas, que é a base aí da doença, porque ela carrega as alterações aí genéticas, ora, uma medida que essas células aqui, elas vão sendo selecionadas, elas vão sendo analisadas através da expressão de marcadores na superfície da célula, a gente entende que a gente tem o conceito de células-tronco cancerígena, que na realidade abre uma nova perspectiva para essa heterogeneidade intratumoral. E a gente entende isso mais à frente na próxima aula, como por exemplo, vocês vão ver que essas células-tronco cancerígenas, elas resistem à morte, elas promovem a dormência aí do tumor e pode regenerar, né, o tumor propriamente dito, como foi no modelo apresentado anteriormente. Ora, se a gente olha aquela primeira imagem da neoplasia intraepitelial de alto grau, e agora a gente olha esse esquema apresentado neste paper, mostrando que há toda uma diversidade de células, não apenas células-tronco cancerígenas ou células aí tumorais, mas toda uma rede de células que vão cooperar umas com as outras para a promoção do tumor. A gente entende que o câncer ele é um órgão complexo, na realidade ele tem uma complexidade intrínseca nele. Células estão aí, então a gente entende que o tumor ele vai crescendo, ele vai precisar de suporte de sangue, vocês já sabem disso. Ele precisa de oxigênio, ele precisa de nutrientes. A gente entende que no ambiente aí cancerígeno, o metabolismo da célula ele é ativo e a célula está gerando espécies reativas de oxigênio. Ela vai gerar refugos do metabolismo que precisam ser retirados daquele ambiente. E a gente entende que nós temos células que, dentro do ambiente tumoral, dentro do estroma, essas células, como por exemplo, células endoteliais e pericitos, são células que de um momento ou outro elas precisam se transformar para atender essas exigências do tumor. Ora, células endoteliais, vocês entendem, elas revestem internamente a parede dos vasos, essas células elas controlam o que entra, o que sai no vaso, e essas células, na realidade, elas mantêm uma relação muito íntima com os pericitos,
que são células mesenquimais com projeções em dedo, que na realidade elas abraçam o vaso. Então, a gente entende que o vaso é muito mais do que célula endotelial. Então, também é pericito. A gente entende que ambas se coordenam bastante, né, para a geração deste tecido, no caso, que é o vaso. A gente entende que a célula endotelial, associada ao tumor, ela promove a formação de vasos. A gente vai entender isso numa aula específica de angiogênese. E, na realidade, essas células elas respondem de forma mais efetiva, isso em contraposição às células endoteliais normais, de vasos anormais, a sinais como esses, né? Sinais angiogênicos, como fator de crescimento endotelial vascular, angiopoetina 1, o fator de crescimento derivado de fibroblastos. A gente entende que esses são sinais interessantíssimos que levam ao suíte angiogênico. O que é isso? A célula endotelial que estava parada, que estava quiescente, ela recebe esses sinais, prolifera ficativa para gerar vasos. Ou seja, é uma célula que tem uma característica diferente, portanto, tem um fenótipo diferente. Então, não apenas a célula tumoral ela é fenotipicamente diferente, mas as células do microambiente também. A gente nota aqui. Se não é a célula endotelial, os pericitos do mesmo jeito. A gente entende que, na realidade, eles envolvem o tubo endotelial, como já foi dito, e, na realidade, ele vai manter funções interessantes para as células endoteliais, como, por exemplo, elas regulam a proliferação das células endoteliais através da liberação de angiopoetina 1, que vai ser sentido pela célula endotelial através do receptor TAI2. Então, por exemplo, se essa sinalização ela for rompida, entendam vocês que esse sinal antiproliferativo ele está perdido. A célula está agora livre para proliferar. Se não é, né, através de sinais antiproliferativos, os pericitos enviam sinais tróficos, né, que regulam a homeostase da própria célula endotelial, como é o fator de crescimento endotelial vascular. Vocês vão ver isso muito daqui para frente. E, na realidade, elas ajudam na resistência dos vasos à pressão hidrostática. Entendam vocês que dentro de tumores, as pressões elas são elevadas e, por hora, a gente entende que também há uma certa interação entre pericitos e endotélio para resistir a essas, né, pressões. Ora, a gente entende que esses pericitos que no tumor, na realidade, ele também vai ter um fenótipo diferente. E qual seria uma das transformações, né, nessa célula? Elas são mais ativas a esse fator, que é o fator de crescimento derivado de plaquetas. A gente entende que se você faz um bloqueio farmacológico, né, da via, né, deste, né, fator, a gente entende que a cobertura de pericitos nos vasos é reduzida. Então, talvez, isso acontece normalmente, vasos intratumorais, normalmente eles vão ter uma cobertura vascular menor, né? Talvez nós tenhamos uma desregulação, né, desta via, né, do fator de crescimento derivado de plaquetas. Ora, isso é um cenário bastante, né, controverso. A gente entende células do sistema imune dentro de tumor. Ora, células do sistema imune, classicamente, elas entram nos tecidos para promover uma ação anti-inflamatória, para promover uma ação de limpeza, né, tecidual. Ela entra no tecido, por exemplo, para uma ação imune, certo? Imune é vencer a um agente infeccioso, como vai ser bem falado, né, nas próximas aulas. E vocês entendem que, na realidade, no tumor, todo esse sistema, na realidade, tende a coordenar por hora para que você tenha o escape dessas células. Então, se as células entram no tumor no sentido de destruir a célula tumoral ou outras células que estejam, né, no cenário, que são antigenicamente diferentes, ou seja, ser antigênico é dizer ao sistema imune que você pode destruir. A gente entende que, por hora, essas células elas coordenam, ou seja, todas as células do sistema imune, inclusive as células tumorais, coordenam eventos de secreção de moléculas para fazer com que o sistema imune inverta a sua ação.
Ou seja, não seja um sistema imune agressivo ao tumor, mas seja um sistema imune que promova a progressão tumoral. Por isso que as vias elas são contraditórias. Células do sistema imune inato, como macrófagos, que estão ligados à apresentação de antígenos, são células iniciais para fazer esta reação inicial aos agentes infecciosos, dentro do tumor, vocês vão entender que elas podem apresentar-se em dois fenótipos diferentes. Um fenótipo M1, que seria um fenótipo que dentro do tumor, essa decisão entre fenótipo M1 ou M2 vai ser dependente das citocinas de moléculas que vão existir ali. Se as citocinas forem de perfil 1, por exemplo, interferon gama, TGF-beta, são citocinas que desviam a diferenciação de macrófagos para o perfil M1. Se o macrófago dentro do tumor for M1, ele é antitumoral. Agora, se citocinas como, por exemplo, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10, por sua vez agora operem no microambiente do tumor, a gente entende que agora esses macrófagos são desviados para o perfil M2, ou seja, não é mais antitumoral, mas pró-tumoral. Ele promove a proliferação do tumor. Então a gente entende que a gente vai encontrar a todo tempo essas vias de contradição, ou será antitumoral ou será pró-tumoral. Isso não apenas para o sistema imune inato, mas também para o sistema imune adaptativo, células T e B, que classicamente elas tendem a responder a agentes infecciosos, também podem ser modulados pelo perfil de citocinas para promover o tumor. Tanto células T do tipo alfa-beta, onde a gente vai ter, por exemplo, dentro aí de tumores, a prevalência de células T regulatórias, ou a gente vai ter um escape dessas células, que classicamente são células antitumorais, como CD8, CD4 do tipo TH1. Tudo isso vocês vão ver em uma aula específica sobre escape do sistema imune, eu tenho certeza disso. Como também vocês entendem que não apenas as células T, mas células B aí também. Então, por hora você tem células B antitumoral e células B que são pró-tumorais, como células B secretórias de interleucina 10. Já foi dito a vocês que interleucina 10 é uma citocina interessantíssima do perfil de citocinas do tipo 2, que, por exemplo, pode promover um linfócito B desse pode secretar interleucina 10, que agora desvia o perfil de macrófagos para M2, e agora o cenário é pró-tumoral, favorecendo o crescimento do tumor. Células-tronco de origem mieloide, também estão presentes nesse cenário e que por hora vão promover também essa promoção ao tumor. Ora, vocês entendem que essas vias contraditórias, elas existem dentro do tumor e, na realidade, elas refletem o que há normal no tecido. Ou seja, nos tecidos, por hora, a gente entende que as tarefas do sistema imune é essa, de forma racional. Ou seja, é uma dualidade entre promoção e antagonismo sempre, e não é diferente no tecido tumoral. Ou seja, células que, por exemplo, detectam de forma específica agentes infecciosos, dentro do tumor terão um perfil antitumoral. Por exemplo, um linfócito T do tipo CD8, um linfócito T do tipo CD4, auxiliar uma célula T gama-delta. Ou seja, dentro de tecidos normais, normalmente essas células elas têm uma capacidade especializada para combater agentes infecciosos. E no tumor, se essas células estiverem aí presentes, elas serão antitumorais. Porém, células infiltrantes de tecidos que tenham uma capacidade de modular matriz em processos, por exemplo, de cicatrização aí de feridas ou de limpeza tecidual, normalmente em tumores, elas são desviadas para uma ação pró-tumoral, como, por exemplo, um linfócito B que secreta interleucina 10, um macrófago do tipo M2. Então, essas células normalmente estão presentes em cenários de cicatrização, em cenários onde requer uma limpeza de tecidos. Vocês entendem que há uma dualidade desde o princípio. Ou seja, isso não é só no tumor. O tumor, ele aprende, ele reaprende, ele reorganiza as informações que acontecem na natureza.
só que ele opera a seu favor. Fibroblastos. Classicamente, são células alongadas. Os fibroblastos, eles, na realidade, eles produzem matriz. E a gente entende que essas células também, elas apresentam fenótipos diferentes dentro do tumor. O caso dos fibroblastos associados ao tumor CAFES, que inclui dois tipos de células, ou seja, fibroblastos derivados de tecidos, eles podem ser recrutados e, portanto, mudar o seu perfil de atuação, e miofibroblastos, onde o marcador é a actina alfa, de músculo liso. A gente entende que essas células são raras em tecidos, a não ser que o tecido esteja em cicatrização, essas células são mais predominantes. Como já foi dito a vocês, células que estão envolvidas com cicatrização de tecidos, normalmente têm um aporte a promover os tumores. A gente entende que essas células, elas também cooperam com essa massa no seu todo. A gente entende promovendo a proliferação de células, né, cancerosas, angiogênese, um evento importante, recrutamento de células imunes, mas não apenas recrutamento e modificação dessas células. As células do sistema imune podem ser recrutadas e, portanto, elas serem aí desviadas para um perfil pró-tumoral, invasão e metástase, e todas essas funções, elas são, né, guiadas, por exemplo, através da liberação dessa quimiocina CXCL12, importante. O tecido não é só célula, a gente já sabe isso, o tecido além de célula é matriz, né? Matriz é um componente de proteínas, um componente de polissacarídeos. As principais, né, proteínas são de 3 classes, né? São as proteínas estruturais, né, fibrosas, como é o caso do colágeno, fibronectina, que dão suporte e estrutura aos tecidos. A gente tem, né, proteínas que preenchem os tecidos, que são as proteoglicanas, que na realidade é uma conexão entre glicosaminoglicanas e proteínas, e as proteínas matricelulares, como por exemplo a tenacina, a osteopontina, que são aí proteínas que na realidade elas mantêm informação célula a célula e célula matriz. Então entenda, a matriz ela não é suporte, como a gente às vezes entende. A matriz ela também é um ambiente informacional. Entendam, né, vocês, que a matriz ela não é estática, a matriz ela é dinâmica, porque o tumor ele é um ambiente bioquimicamente, funcionalmente ativo. Vocês já viram isso o tempo todo, e a matriz ela não é diferente. A matriz o tempo todo está se remodelando. A matriz ela está o tempo todo se transformando em benefício do tumor. Ora, a gente entende que essa matriz ela pode ser remodelada através da síntese e secreção de componentes dessa matriz, da transformação bioquímica dos componentes da matriz, ou até mesmo através da degradação de componentes da matriz. Se eu perguntasse a vocês, se a matriz ela for degradada, vocês entenderiam que algum componente informacional que poderia estar preso nessa matriz agora está disponível? Sim ou não? Sim. Então, uma coisa é você ter um ambiente estático, uma coisa é você ter um ambiente modulável. Num ambiente estático eu tenho interações, mas não é tão dinâmica como eu tenho um ambiente que está o tempo todo se remodelando, e a matriz ela é assim. Olha aqui, por exemplo, uma linearização, um depósito de fibras de colágeno, normalmente acontece em tecido canceroso mamário, onde a gente entende que há o depósito de colágeno, a secreção aumentada, a reorientação dessas fibras que promove migração, invasão, metástase e outros, né, cenários que é importante. A gente entende que essa matriz ela é mais rígida, ou seja, isso promove também esse contato com essa matriz e esses eventos que é importante para a promoção do tumor. Vocês estão vendo aqui claramente um evento, né, que promova, né, transformação, faz com que aconteça toda essa reorientação que é observada em carcinomas, né, por exemplo. A gente entende que essa reorientação ela é importante, a gente entende que ela é envolvida com ambientes de sinalização. A sinalização acontece o tempo todo e não é diferente para a matriz. Ora, nós temos, por exemplo, uma matriz frouxa e uma matriz rígida, e por hora vocês entendem, numa matriz frouxa, ora, nós temos aqui uma proteína que é supressora de tumor e que normalmente esta proteína, ela está fazendo o quê? Dizendo, olha, os ambientes, ou seja, os sinais que promovem
proliferação estão em supressão. Então, nós temos uma proteína supressora de tumor e nós temos aqui uma proteína que promove o crescimento tumoral. Quando a matriz está frouxa, vocês entendem via a célula sente, através de receptores de membrana, que não é o momento para proliferar. Mas se a matriz agora ela está rígida, através de síntese, através desse depósito, dessa transformação bioquímica, agora o cenário muda, eu vou reprimir essa proteína supressora de tumor e eu vou agora fazer o quê? Liberar o crescimento dessa célula. Então, a célula sente a matriz, a célula ela sente o cenário aonde ela está, através de eventos de sinalização, né, como, por exemplo, esse, né, guiado por adesões, né, focais, que é agrupada por todo esse conjunto que é complexo por natureza. Por fim, é isso. O cenário do tumor, eu gostaria que vocês, o fim da aula é esse, e que vocês levem isso com vocês. O tumor não é apenas célula tumoral. O tumor é mais do que isso, é uma célula tumoral transformada que vai ter fenótipos diferentes, como a célula tronco cancerosa, mas além disso, é todo um cenário de células imunes, células que promovem sustentação, que promovem angiogênese, a matriz que é a todo tempo remodelada, que vai dar sinais de proliferação, sinais de migração. E, ora, publicado em 2011, certamente esse diagrama já não é assim. A todo dia, a todo tempo, nós somos de forma imperativa, obrigados a construir esse diagrama. Nós que estamos envolvidos na pesquisa do câncer, nós que um gene, uma transformação que promova aqui, vai levar com que fatores de promoção tumoral, fatores de angiogênese, né, fatores de sinalização levem a coordenar, ou seja, levem a esse tumor como uma sociedade caótica, como ele é. São leituras que vocês podem ler, então, grande parte, essa daqui é super importante para vocês, publicada em 1976, porém, é uma literatura que é bastante atual nos dias de hoje. Então, muitas terapias anti-câncer talvez olharam para esse paper nos dias de hoje. E todas essas outras, né, promovem, né, um debate interessante que levam a esse entendimento do câncer como um cenário bastante complexo, onde a complexidade ela opera na progressão do tumor. Obrigado a todos.